Batalha de Midway tornou-se um dos momentos decisivos da Guerra do Pacífico, não pela dimensão do território disputado, mas pelo impacto estratégico que produziria. Após a ofensiva japonesa que se seguiu ao ataque a Pearl Harbor, o Império parecia avançar sem obstáculos. Seus comandantes acreditavam que repetir o golpe inicial seria suficiente para quebrar qualquer tentativa norte-americana de reação. Em cartas enviadas à família, oficiais japoneses descreviam o clima de confiança. Um jovem tenente escreveu: "Se o inimigo aparecer, será apenas para cair de novo diante de nossa aviação." Do lado norte-americano, havia consciência da inferioridade material, mas também um senso crescente de urgência. O almirante Chester Nimitz anotou em um relatório: "Não podemos oferecer força superior, mas podemos oferecer decisão rápida." A inteligência naval, trabalhando sob pressão constante, conseguira decifrar partes essenciais das comunicações japonesas. A partir delas, surgia a indicação de que o próximo ataque seria dirigido ao atol de Midway. Embora reduzido em tamanho, Midway representava um ponto de defesa importante para o Havaí. Perder essa posição significaria abrir caminho para que o Japão pressionasse ainda mais o centro do Pacífico. Ao confirmar o alvo japonês, Nimitz compreendeu que estava diante de uma oportunidade única: preparar uma defesa onde o inimigo acreditava avançar com surpresa. A batalha que se aproximava definiria não apenas o destino imediato da região, mas também a direção que a guerra tomaria nos meses seguintes. Nos primeiros meses após Pearl Harbor, o Japão obtivera uma sequência de vitórias que davam a impressão de um domínio completo. Em memorandos internos, oficiais japoneses descreviam os norte-americanos como lentos para reagir. As unidades da Marinha Imperial avançavam por vastas áreas, e a força de porta-aviões japonesa consolidava sua reputação como a mais eficiente do mundo. Entretanto, por trás dessa confiança, surgiam sinais de desgaste. A extensão territorial das operações aumentava a complexidade logística, e algumas decisões estratégicas começavam a depender mais da expectativa do que da informação concreta. Enquanto isso, em Pearl Harbor, a equipe de inteligência conhecida como Station Hypo trabalhava de forma contínua para compreender o código naval japonês. Um analista anotou em seu diário: "Temos pequenas peças de um quebra-cabeça que não nos mostram tudo, mas mostram o suficiente para incomodar os japoneses se fizermos as perguntas certas." A expressão codificada AF aparecia repetidamente nas mensagens interceptadas, e a suspeita mais forte recaía sobre Midway. Faltava, porém, uma prova definitiva. O comandante Joseph Rochefort decidiu testar essa hipótese. Solicitou que a guarnição do atol enviasse uma mensagem aberta informando que o sistema de água havia falhado. Pouco depois, foi interceptada uma comunicação japonesa, indicando que AF enfrentava falta de água. A confirmação veio de maneira simples, mas mudaria o rumo da preparação norte-americana. Nimitz, informado da identificação correta do alvo, viu uma oportunidade rara. Em uma anotação enviada à equipe de planejamento, escreveu: "O inimigo acredita que avançará sem oposição decisiva. Devemos aproveitar essa certeza." A decisão de posicionar os porta-aviões ao norte de Midway surgiu desse entendimento. Seria possível surpreender a força japonesa justamente onde ela julgava não encontrar perigo. Do lado japonês, essa possibilidade sequer era considerada. Em cartas enviadas às famílias, alguns pilotos mencionavam que esperavam uma operação rápida, semelhante às anteriores. Essa percepção reforçava a confiança no plano elaborado pelo almirante Yamamoto,
que dependia da ideia de que os norte-americanos responderiam tarde demais. Quando as semanas de preparação avançaram, ambos os lados se moviam com convicção, mas com pressupostos diferentes. O Japão acreditava deter o controle total da iniciativa. Os Estados Unidos percebiam, pela primeira vez, que possuíam a informação necessária para contestar esse domínio. A batalha ainda não havia começado, mas o primeiro sinal de mudança já estava estabelecido. O inimigo não avançaria com total surpresa. Com a confirmação de que Midway era o alvo japonês, o almirante Chester Nimitz enfrentou decisões críticas. Ele sabia que seus recursos eram limitados, mas também que possuía uma vantagem inédita: o conhecimento antecipado dos movimentos inimigos. Em um comunicado interno, afirmou: "Não teremos superioridade em navios ou aeronaves, mas teremos a vantagem de escolher o terreno." Essa frase guiou suas escolhas. A força de porta-aviões norte-americana seria posicionada ao norte do atol, fora da rota prevista pelos japoneses, criando a possibilidade de um ataque surpresa. Enquanto Nimitz reorganizava suas unidades, pilotos e mecânicos preparavam aeronaves em ritmo intenso. Um piloto do Enterprise escreveu em seu caderno: "Sabemos que seremos poucos, mas não sabemos quantos. Sabemos apenas que teremos de decolar antes de pensar demais." Esse tipo de relato ajuda a revelar o estado das tripulações. Cansaço acumulado, mas também foco absoluto. Do lado japonês, o almirante Isoroku Yamamoto buscava repetir o padrão de Pearl Harbor. Seu plano previa uma divisão extensa da frota, organizada em grupos distantes entre si. A intenção era atrair os norte-americanos e destruí-los em etapas. Em teoria, era uma manobra sofisticada. Na prática, criaria lacunas de comunicação e dificultaria a coordenação entre as unidades. A força principal, comandada pelo vice-almirante Chuichi Nagumo, reunia os porta-aviões que haviam participado de operações anteriores e que eram considerados o núcleo mais experiente da Marinha Imperial. Nagumo enfrentava um dilema operacional. Parte de suas aeronaves estava armada para atacar o atol, enquanto outra parte deveria permanecer disponível para enfrentar possíveis navios norte-americanos. Esse problema era conhecido e discutido entre seus oficiais. Um deles registrou: "Estamos preparados para qualquer cenário, mas não para dois ao mesmo tempo." O plano japonês baseava-se fortemente na suposição de que os norte-americanos estariam distantes e reagiriam apenas após o ataque inicial. Essa crença influenciava cada decisão tomada. Porém, quanto maior a confiança, menor a margem para imprevistos. E os imprevistos começavam a surgir ainda antes do combate. Enquanto isso, Nimitz definia uma orientação simples para seus comandantes: agir com rapidez. Mesmo com pilotos menos experientes, ele acreditava que ataques antecipados poderiam impedir os japoneses de reorganizar suas aeronaves, rearmar bombardeiros e coordenar bombardeios com precisão. Um comandante de esquadrão escreveu em seu relatório: "O almirante quer movimento, não hesitação." Assim, no momento em que as frotas se aproximavam, as estratégias fundamentais já estavam definidas. O Japão seguia um plano complexo e rígido. Os Estados Unidos apostavam na adaptação, na inteligência e na velocidade de decisão. Esses elementos se encontrariam no início do combate, e a forma como cada lado reagiria determinaria o desfecho da batalha. O amanhecer sobre Midway chegou abafado, com o céu encoberto por nuvens baixas e uma luz pálida que mal tocava o mar. Nas primeiras horas da manhã, os observadores norte-americanos avistaram a formação japonesa aproximando-se. Antes mesmo de qualquer decisão tática, o clima entre as unidades de defesa já demonstrava a tensão do momento. Um operador de rádio relatou em seus registros: "Quando o primeiro aviso veio, senti que todo o atol prendeu a respiração. Os bombardeiros japoneses avançaram em formação disciplinada, mantendo a precisão que caracterizava a aviação imperial.
O ataque inicial contra o Atoll foi intenso. Tripulantes que serviam nas posições de defesa escreveram mais tarde que o som das explosões parecia contínuo, como se não houvesse espaço entre uma detonação e outra. Um sargento da força estacionada em Midway anotou: "Pensávamos que o chão inteiro tremeria até se partir." Mesmo sob ataque, os norte-americanos mantiveram o esforço de decolagem de suas aeronaves. Pilotos que nunca haviam enfrentado uma força tão experiente tentavam levantar voo em meio ao fogo intenso. Um deles, lembrando aquele momento anos depois, afirmou: "Quando puxei o manche, não sabia se venceria o medo ou o motor do avião." Muitos desses aviadores sabiam que suas chances eram pequenas, mas ainda assim decolavam para tentar interromper o ataque japonês. Do lado japonês, o impacto psicológico também começava a pesar. Após o ataque inicial ao atol, surgiam dúvidas entre os oficiais sobre a necessidade de realizar um segundo bombardeio. Os relatos de reconhecimento eram imprecisos. Alguns pilotos afirmaram que a ilha estava fortemente danificada. Outros defenderam que ainda havia defesas ativas. Nagumo hesitava diante dessas informações incompletas. Enquanto isso, os grupos aéreos norte-americanos lançavam ataques descoordenados, mas persistentes contra a força japonesa. Eram formações pequenas, compostas por pilotos menos experientes, que buscavam atingir os porta-aviões inimigos. Quase todos foram abatidos. Um artilheiro norte-americano escreveu: "Sabíamos que não voltaríamos. Nosso papel era apenas obrigá-los a manobrar." Esses ataques, mesmo sem causar danos diretos, aumentavam a pressão sobre Nagumo, que precisava decidir se rearmaria suas aeronaves para um novo ataque ao atol ou se as prepararia para enfrentar os porta-aviões norte-americanos. Essa indecisão criava um dilema operacional crítico. O processo de reorganização das aeronaves exigia tempo, e cada minuto perdido dificultava a resposta japonesa. Em uma carta encontrada após a guerra, um marinheiro japonês, que trabalhava no convés de um dos porta-aviões, descreveu o ambiente. "Corríamos de um lado para outro com bombas e torpedos. Nada parecia pronto, nada parecia claro." Enquanto ambos os lados lutavam contra a incerteza, o momento mais delicado da batalha se aproximava. O Japão ainda mantinha a aparência de controle, mas os sinais de instabilidade cresciam. Os Estados Unidos sofriam perdas severas, mas continuavam enviando aeronaves. A crise atingia seu ápice, e o ponto decisivo ainda não havia chegado. No momento em que a manhã avançava, a força japonesa ainda aparentava superioridade. Os ataques norte-americanos, fragmentados e corajosos, haviam custado a vida de muitos pilotos sem produzir danos significativos. No entanto, mesmo sem resultados imediatos, essas investidas criaram um efeito que nenhum relatório conseguiria medir com exatidão. Atrasaram o ritmo do inimigo. No convés dos porta-aviões japoneses, as tripulações se viam pressionadas por ordens que mudavam rapidamente. Enquanto isso, os esquadrões de mergulhadores norte-americanos seguiam em busca da frota japonesa. Após longos minutos sobre o mar vazio, muitos já acreditavam estar voando em direção ao nada. Um piloto do Enterprise escreveu: "Começávamos a pensar que o inimigo fosse um fantasma, mas uma mudança discreta de direção, guiada por cálculos improvisados e pela observação cuidadosa do mar, conduziu os grupos ao ponto decisivo. Os porta-aviões japoneses surgiram no horizonte em plena reorganização de armamentos. O estado dos convéses japoneses criava uma vulnerabilidade que raramente aparecia nas operações anteriores. Aeronaves alinhadas, combustíveis expostos, bombas ainda sendo fixadas. Os mergulhadores norte-americanos compreenderam imediatamente o significado daquele cenário. Um comandante de esquadrão relatou: era como ver o inimigo com a guarda baixa pela primeira vez desde o início da guerra. O ataque começou de forma quase simultânea, como se todos os pilotos tivessem entendido, sem comunicação direta, que aquele era o instante que não poderia ser desperdiçado.
As aeronaves desceram em mergulho íngreme, atravessando a defesa antiaérea japonesa. Um artilheiro japonês descreveu a cena. Vi sombras caindo do céu. Pareciam incontáveis. Embora fossem poucas, sua precisão e o momento escolhido tornaram o impacto devastador. Em questão de instantes, explosões irromperam nos convéses. O fogo avançou rapidamente, alimentado por combustível não selado e munição exposta. A virada estava ali. Pela primeira vez desde o início da guerra no Pacífico, os japoneses enfrentavam perdas irreparáveis em sua força de porta-aviões. Akido Butai, orgulho da Marinha Imperial, sofria um golpe para o qual não havia substituição rápida. Ao mesmo tempo, os norte-americanos compreendiam que aquele ataque mudaria tudo. Em um relatório escrito naquela mesma noite, um comandante norte-americano declarou: "Hoje não vencemos apenas uma batalha, interrompemos o avanço de um império." A partir daquele momento, o Japão deixava de ditar o ritmo da guerra, e os Estados Unidos assumiam a iniciativa que conduziria aos próximos passos do conflito. Quando o combate avançou para o período da tarde, o panorama no Pacífico havia mudado de forma definitiva. Os porta-aviões japoneses, antes considerados a espinha dorsal da ofensiva imperial, estavam em chamas ou afundando. Tripulações lutavam para salvar sobreviventes enquanto o fogo consumia estruturas de aço. Os norte-americanos também enfrentavam perdas e dificuldades. Aeronaves atingidas regressavam com buracos nas asas, sistemas falhando e tripulações exaustas. Um piloto escreveu em seu diário: "Nunca pensei que pousar se tornaria a parte mais difícil da missão." Apesar disso, o sentimento predominante entre as unidades era de que um ponto sem retorno havia sido atravessado. Akido Butai, até então a força mais temida do Pacífico, deixara de existir em sua forma original. Enquanto os combates finais se desenrolavam, o almirante Chester Nimitz recebia relatórios fragmentados que indicavam o sucesso da operação. Em uma mensagem enviada ao comando, ele declarou: "A partir de hoje, o inimigo não ditará mais nossa reação. Tomaremos a iniciativa." Essa frase se tornaria simbólica para os estudos posteriores da batalha, pois representava a mudança de postura estratégica dos Estados Unidos. Do lado japonês, os depoimentos recolhidos após a guerra revelam uma mistura de incredulidade e resignação. Um oficial de aviação afirmou em interrogatório: "Não estávamos preparados para perder tantos navios em um único dia." As perdas em pilotos experientes, acumuladas ao longo da operação, agravaram ainda mais a situação. A formação de novos aviadores exigia tempo, e o Japão, pressionado por múltiplas frentes, não conseguiria repor a qualidade de sua força aeronaval. A partir desse momento, os japoneses teriam dificuldade crescente para conduzir operações ofensivas de grande escala. O ritmo da guerra não apenas mudou, inverteu-se. Midway estabeleceu uma nova realidade. A poderosa ofensiva japonesa transformava-se em defesa contínua, e os norte-americanos adotavam uma postura progressivamente agressiva. Em análises escritas no pós-guerra, historiadores costumavam repetir que Midway não venceu a guerra, mas tornou possível vencê-la. Para os participantes da batalha, a memória daquele dia permaneceu marcada por momentos de tensão extrema e escolhas feitas sob pressão. Um radiooperador norte-americano, entrevistado décadas depois, resumiu: "Não sabíamos que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Só soubemos quando olhamos para trás." Midway não foi apenas uma vitória militar. Foi a confirmação de que inteligência, adaptação e coragem podiam superar superioridade momentânea e planos complexos. Em poucas horas de combate, o Japão perdeu a iniciativa estratégica construída desde o início do conflito. Os Estados Unidos, por sua vez, encontraram o caminho que nortearia as campanhas seguintes no Pacífico. A Batalha de Midway permanece, nas análises históricas, como um dos momentos mais estudados da guerra naval moderna.
Não foi vencida apenas pelo impacto das bombas lançadas, mas pelo conjunto de decisões, erros, inteligência e circunstâncias que se alinharam em um único dia. O Japão, até então o protagonista da expansão no Pacífico, viu sua capacidade ofensiva ser drasticamente reduzida. A perda de pilotos experientes, aliada à destruição de seus principais porta-aviões, abriu uma ferida que jamais seria verdadeiramente fechada. Em depoimentos posteriores, alguns oficiais japoneses reconheceram a gravidade daquele momento. Essa percepção tornou-se consenso entre historiadores. Midway não encerrou a guerra, mas quebrou sua lógica. Para os norte-americanos, o impacto psicológico também foi profundo. A vitória demonstrou que a Marinha dos Estados Unidos era capaz de enfrentar e derrotar a força considerada invencível desde os primeiros meses do conflito. Essa mudança de confiança influenciaria toda a campanha de ilhas seguintes, marcadas por operações cada vez mais ambiciosas. O legado de Midway está também na lição estratégica. A importância da inteligência, da rapidez na tomada de decisão e da capacidade de adaptação tornou-se referência para estudos militares ao longo das décadas. Uma anotação de um analista norte-americano, feita poucos dias após a batalha, resume bem essa visão. A guerra moderna não é vencida apenas por força, mas por informação e disciplina. O Japão, ao perder sua força de porta-aviões veterana, viu-se obrigado a adotar uma postura defensiva. A partir daquele momento, suas operações eram planejadas para conter avanços inimigos, não para conquistar novos territórios. A iniciativa estratégica passara de forma definitiva para os Estados Unidos. E essa mudança definiria o restante do conflito até a sua conclusão. Décadas depois, ao revisitar os relatos de ambos os lados, surge um ponto comum: a consciência do custo humano. Pilotos que lutaram no ar, marinheiros que correram pelos convéses em chamas, operadores de rádio que permaneciam horas ouvindo estática. Todos reconheciam que Midway havia sido um divisor de águas na história da guerra. Um piloto japonês entrevistado já idoso afirmou: "Ali, compreendemos que o destino do Império havia começado a mudar." E um veterano norte-americano declarou: "Foi o dia em que deixamos de temer e começamos a acreditar." Assim se encerra a história de Midway, uma batalha que transformou um atol isolado em símbolo de virada estratégica. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, para que possamos continuar explorando as grandes histórias da Segunda Guerra Mundial com a mesma profundidade e respeito pela memória dos que viveram esses eventos. Até a próxima!